Bom, pessoal, bom dia oficialmente a todos aí. Vamos começar mais um encontro do Iguaçu Valley pela internet. Éramos acostumados a fazer presencial e tivemos aí que se reinventar nessa época de pandemia também. Vou fazer uma rápida introdução e já passo para os palestrantes tocarem aí o encontro. Vamos lá. Pessoal, então o Iguaçu Valley nasceu dessa necessidade da região oeste produzir produtos e serviços com maior valor agregado. Então a gente vê aqui na região uma exportação principalmente de soja, que é um produto que é importante, porém, tanto para a região quanto para o mundo, porém de pouco valor agregado para a região. A gente percebe isso no quilo por faturamento, né? Um outro produto que é bastante exportado aqui também é o ônibus, onde a gente já vê um acréscimo aí de valor, porém é muito aquém ainda de outros produtos, como por exemplo o iPhone, que tem muito mais valor agregado, e não é à toa que, por exemplo, países como o Japão, em financeiro, exportam mais que o Brasil, apesar de ter um território e um volume muito menor de produtos. Então a gente viu essa necessidade e começamos então a trabalhar nessa pauta de inovação, com o sonho aí de transformar a região oeste do Paraná em um polo de empresas e entidades inovadoras. Encontramos então com esse objetivo de fomentar o desenvolvimento desse ecossistema, dessa comunidade de empreendedorismo com inovação, baseado nos princípios que deram certo em outros polos do mundo todo, que é ser liderado por empreendedores, numa visão de longo prazo, inclusive multidisciplinar, para todo mundo deve participar do processo de inovação, não apenas TI, TI faz parte, e com a ideia de contribuir antes de receber. Hoje o movimento Iguaçu Valley é voluntário, com pessoas que representam entidades ou empresas e de maneira aí voluntária participando do movimento. Já tem aí o Iguaçu Valley atuando sistematicamente em várias cidades do oeste do Paraná. Antes da pandemia, estavam começando aí em Rio de Janeiro, Biratã, Palotina. Foi um pouco atrapalhado aí pela pandemia, mas a gente está seguindo o baile aí com esses encontros presenciais. Existem várias entidades que participam do ecossistema, né? Empresas, incubadoras, grandes e pequenas empresas, associações comerciais, prefeituras, etc. E hoje, então, a gente tem um encontro aí para falar de exportação de serviços com a Piedade e o Lisandro. Estamos aproveitando esses momentos aí para trazer as celebridades de fora da região, aí, como o Lisandro, aproveitando o tempo dele aí, que não precisa fazer o deslocamento, né, Lisandro? Mas eu prefiro deslocar, viu? Quando puder, quando for possível, chama a gente que a gente vai. Viu? Maravilha. Correndo. Será muito bem-vindo. Espero aí que não demore muito. Perfeito. Piedade, quer compartilhar e começar? Teu microfone está fechado. Tá ok? Perfeito. Ok. Então, bom dia a todos. Inicialmente, gostaria aí de agradecer ao Ronan, enquanto coordenador do Iguaçu Valley, por nos possibilitar apresentar esse importante programa de qualificação para exportação, que é o PEX, e já agradecer novamente ao Lisandro, né, que é um grande entendedor de exportação de serviços, para nos ajudar a incentivar os nossos empresários daqui da região a se encorajarem, né, para a exportação de serviços. Eu pretendo fazer uma apresentação muito breve do que é o PEX, do que nós estamos fazendo aqui, e passar a bola para o Lisandro, que vai ter aí a maior parte da fala. Então, o PEX é um programa de qualificação para exportação da Apex Brasil, e por meio de um convênio assinado com a UniOeste no final de 2018, a UniOeste se tornou parceira da Apex para implementar o PEX aqui na região oeste e sudoeste. Então, nós temos
esse convênio que está na ordem aí de R$ 1.600.000, maior parte do recurso é da Apex Brasil, em que foram qualificados técnicos extensionistas. Nós temos 8 técnicos extensionistas qualificados pela Apex para atender os empresários. Temos um monitor e 2 apoio que nos ajuda aí na execução deste programa. Ô, Ronan, me ajuda, como que eu faço para passar, que não está passando? Eu acho que clica na apresentação. Talvez você não está tá em outro plano. Deixa eu ver. Agora sim. Perfeito. Obrigada. Aí nós podemos atender aí 65 municípios, né, das regiões oeste e sudoeste do estado. Nós efetivamente não atendemos todos os municípios ainda. Estamos num processo aí de prospecção de novas empresas, né? De junho de 2019 a junho de 2020, nós temos 130 empresas na nossa base de qualificação. A meta até o final do ano é qualificar 200 empresas, então precisamos colocar aí mais 70 empresas no nosso programa. E nós temos fases aí, né? Que o primeiro é avaliar o perfil da empresa, se ela se enquadra dentro dos requisitos para receber a qualificação. A empresa, após aceitar participar do programa, ela assina um termo de adesão. Aí depois os técnicos vão estar desenvolvendo aí um plano de trabalho com essas empresas, e o produto final é o plano de exportação, em que os técnicos extensionistas vão estar trabalhando realmente com as empresas, com foco em algum mercado em específico. Hoje, né, com essas 130 empresas, elas estão distribuídas nesses municípios. Temos o maior número aí: Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Palotina. Então, assim, a gente gostaria de estar atendendo mais empresas em mais municípios. Por isso, a gente pediu o Lisandro para vir apresentar sobre as oportunidades e desafios da exportação de serviços, porque nós entendemos que a nossa região ela tem um potencial grande, né, de exportação de serviços, mas talvez os empresários ainda tenham aí uma restrição, talvez por falta de conhecimento mesmo, de enxergarem esta possibilidade. A Apex Brasil, ela tem ramos aí de atividade. No nosso caso aqui, nós temos a maior qualificação foi no setor aí de casa e construção, mas temos também máquinas e equipamentos, alimentos e bebidas, moda, saúde, e de serviços nós estamos atendendo 8 empresas. Então, a gente tem ainda possibilidade aí de muitas empresas serem qualificadas nesse programa, né? Nós temos aí, do total de 89 empresas qualificadas, que já possibilita a exportação direta e indireta. Direta são 10 empresas e indireta 4 empresas. E aí nós temos que, desse total que foi atendido, depois do PAEX, 9 empresas passaram a exportar, né? Então, isso aí é um número importante para nós. Isso mostra que realmente o programa tem possibilitado aquelas que já exportavam a melhorar, né, se qualificarem realmente para melhorar a exportação, e tivemos empresas que passaram a exportar. E os países aí são esses aí os principais, né? Paraguai, Argentina, Bolívia, México, Angola, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Peru, Líbano e Colômbia, né? Então, esses são os países em que essas empresas que o nosso PAEX tem atendido estão exportando.
Então, a nossa qualificação são qualificações em company, né? Podemos também fazer qualificações coletivas e outras ações. Mas o que é importante deixar claro aqui para os nossos empresários? É uma qualificação totalmente gratuita, né? Então, o que o empresário precisa para participar do programa? Primeiro, ele ter vontade de participar, né? Isso aí é o carro-chefe, ele ter vontade, sentir que, mesmo que ele não queira exportar agora, ele possa se qualificar para exportar no futuro, né? Então, isso aí é um ponto importante. E participar das qualificações que hoje, devido à pandemia, elas podem ser feitas também remotamente, né? Então, dado a restrição, os nossos técnicos estão preparados para fazer a qualificação remotamente, né? Então, isso aí também é um ponto importante. Então, o empresário ele tem que ter o comprometimento, né, ao aderir ao programa, se comprometer com a qualificação e ter todo o passo a passo aí. Os nossos técnicos são altamente qualificados, né, para atender os empresários, tanto na exportação de bens quanto na exportação de serviços, né? Então, eu estou coordenadora do programa, então estamos totalmente à disposição aí para tirar dúvidas. O Gilney Saurinho é o nosso monitor extensionista, quem está mais diretamente com os técnicos, né, vendo todas as necessidades deles para atender da melhor maneira possível os empresários, ok? Então, eu vou passar a bola aí para o Lisandro, que vai falar aí dos desafios e das oportunidades de se exportar serviços, e ao final, quem tiver dúvida, a gente vai estar aí à disposição. Obrigada. Olá, bom dia a todos. Me ouvem bem? O áudio está ok? Perfeito, Lisandro. O Ronei e professora Piedade, eu vou pedir para vocês que quando der 15 minutos de fala, vocês me avisem, tá? Porque às vezes eu me empolgo. Então, para pelo menos uns 20 e pouquinhos minutos, a gente terminar e deixar aberto para o pessoal interagir, né? Para ficar dentro do horário, tá? Ronei e professora Piedade, por favor, fiquem à vontade. Mas eu vou começar, até antes de jogar minha apresentação aqui, eu vou começar pegando um gancho perfeito que o Ronan, apesar de a gente não ter combinado, né, Ronan? Não foi nada combinado, mas o Ronan abriu o gancho perfeito ali para a gente começar a falar sobre exportação de serviço. Eu aqui não preciso defender, acho para nenhum empresário, a importância de conquistar mercados externos, a importância de exportar, por N motivos, né? Por expandir efetivamente para mais mercados, mais clientes, por trazer um faturamento em outras moedas, né? Normalmente tem tido aí uma consistente valorização, então representa um ingresso de divisas aí em reais bastante relevante. Mas o propósito hoje é a gente falar de exportação especificamente de serviços, certo, professora Piedade? E aí, Ronan, tu fizeste uma comparação muito bacana ali de bens, né, com pouca ou nenhuma tecnologia e de um bem com tecnologia que é o iPhone, por exemplo. Mas veja, a gente brinca que ainda tem gente que usa o telefone para fazer ligação, né? Mas é o que a gente até estranha quando toca o telefone hoje, né? Seja iPhone, seja Android, quem é essa pessoa que está me ligando, né? Por quê? Porque hoje o que menos importa no iPhone é o iPhone, é o bem físico, é o bem tangível e realmente ele tem um valor de compra ainda por enquanto elevado. Mas não desconsideremos a hipótese de, num futuro não muito distante, a gente ganhar o iPhone de graça, porque o iPhone ou qualquer telefone ele não é fim, ele é meio. E ele é um meio pelo qual outras empresas conseguem comercializar outras coisas. E monetizar a nós, usuários, né, do telefone, de outras formas muito mais criativas do que pela mercadoria. Então, nós temos aí inúmeros exemplos de que a hora que a gente baixa, ou compra, né, desculpa, o iPhone, ele vem lá com o sistema lá pré-instalado, mas quase que imediatamente a gente faz login e começa a baixar os nossos famosos aplicativos. Alguns desses aplicativos são pagos, outros são gratuitos, mas muitos deles
estão desmaterializando muitas coisas de bens tangíveis do mundo físico e transformando isso em serviços. E o Brasil é um grande, um enorme consumidor, importador de serviços, de tecnologia, e não é na mesma proporção e nem perto, no máximo na metade do que importa. O Brasil não é exportador de serviços essencialmente. Então, peraí, a gente compra o iPhone, compra o telefone, normalmente o equipamento, né, importado, mas muito mais do que isso, a gente está consumindo serviços intangíveis, aplicativos, que também são de fora. Então, a gente consome hoje música, não é mais do mesmo jeito que era antes, a gente usa Spotify, Deezer, a gente não usa mais locadora, a gente não compra mais fita, DVD, não compra mais o bem, a gente aluga, paga um serviço de streaming como o Netflix, né? Então, o serviço está, sem a gente perceber, está tomando conta dos nossos pagamentos, das nossas compras. Existem alguns centros em que não faz mais sentido a pessoa comprar um carro. Ela usa um serviço como Uber, né? Usamos serviços como Airbnb, e eu estou falando de serviços que a gente compra, inclusive, pelo iPhone ou por qualquer celular. E aí eu pergunto, onde é que o Brasil vai ficar nessa história do serviço? Nós vamos continuar eternamente só importando tecnologia, importando serviço? Nós não vamos exportar serviço, seja um treinamento, seja um software, seja uma consultoria, tem gente, por exemplo, tem uma empresária que estava na nosso encontro do PX, que tem serviços de tecnologia para agroindústria, algo tão presente aí na nossa querida região aí de Cascavel, Palotina, Beltrão, Paduan, toda essa região aí tem muito conhecimento, tem muito know-how agrícola, por exemplo. Será que não dá para empacotar isso de alguma forma e vender isso para o resto do mundo? O Brasil é referência no agro, por exemplo, e a gente tem bons exemplos. Tem uma outra empresa aqui de Floripa, né, a Agnes, tem outras ali, a Involves, por exemplo, que é uma empresa que exporta software para trade marketing, para promotores de supermercado. Então, a gente tem muito know-how, muita competência aqui no Brasil para vender a nossa tecnologia, o nosso conhecimento, o nosso know-how em outros países. E, às vezes, gente, não é tão difícil quanto parece. Né? As pessoas, os empresários se veem, às vezes, muito longe. Poxa, mas eu vou ter que falar inglês, eu vou ter que falar espanhol. Bom, tu podes até, de repente, não você efetivamente falar, mas você contrata alguém que fale, você desenvolve uma equipe, você treina uma equipe. Então, a gente defende, quando a professora me convidou para a gente falar e apresentar uma palestra até similar à que a gente fez, só que com bem menos tempo, né, professor? O que a gente fez no núcleo do PX aí de Cascavel, para várias pessoas de várias cidades, né? Eu topei imediatamente esse convite, porque eu sou um ferrenho defensor do trabalho, em primeira instância, da Apex Brasil, da Agência de Promoção do Brasil no Exterior, e em segunda instância, deste programa, que é o PX, que é o Programa para Qualificação dos Empresários, das Empresas, para exportar tanto mercadorias quanto serviços. E eu, obviamente, defendo exportar qualquer coisa que sejamos capazes de produzir aqui no Brasil e vender. Mas hoje, especificamente, vamos falar de exportar serviços. E aí eu quero só compartilhar aqui rapidinho. Eu vou passar bem rápido, tá, gente, alguns slides. Esse aqui é uma parte da apresentação que a gente fez para o núcleo de qualificação de exportação do PX de Cascavel. Quem quiser, gente, eu disponibilizo depois o link, e aí o Ronan, se puder, põe o material na descrição do vídeo no YouTube, ou a gente manda para os presentes, né, inscritos. Mas tem um vídeo aqui de quase 2 horas em que a gente conseguiu falar na íntegra, né, sobre os desafios e oportunidades na exportação de serviço. Tá? Mas, basicamente, nos apresentando muito rápido, nós, na WTM, eu hoje estou CEO da WTM do Brasil, é um grupo que trabalha com a internacionalização de empresas, ajudando as empresas a crescerem de maneira rápida e segura no exterior. A gente cuida de toda a parte de compliance fiscal, legal, cambial e tributário, inclusive pagamentos e recebimentos. E o nosso propósito é ajudar as empresas brasileiras a crescer no exterior com rapidez e segurança. Aqui tem alguns dos nossos clientes, o nosso perfil é bastante diversificado, tem empresas de vários setores, inclusive de serviços.
A gente produz muito material sobre exportação de serviços, sobre como cumprir as obrigações para o governo, a gente ajuda as empresas a fazer. E, mais recentemente, nós desenvolvemos soluções de pagamento internacional para prestadores e tomadores de serviço, que é um dos maiores desafios de quem vende, né? A preocupação de se vai receber, como vai receber. Então, eu até brinquei lá com a professora Piedade, com o Gilney, com o pessoal aí do PX, né? Que quantas regras um empresário brasileiro precisa saber para exportar serviços para outros países? Bom, ele precisa saber, inicialmente, de uma informação, de que o PX pode ajudar esse empreendedor, pode ajudar esse empresário, a empresa. Por quê? E por que seria interessante contar com ajuda? Aí aqui eu vou contar uma história muito breve de empreendedorismo, né? Eu peguei uma dupla, porque normalmente as empresas são formadas por pelo menos 2 sócios, às vezes são mais, né? Mas, oi? Você compartilhou? Ah, vocês não estão vendo ainda, né? Perdão, eu estou passando aqui. Não. Poxa, por favor. Eu achei que vocês já estavam vendo, desculpa. Rapaz, está começando agora, nunca fez a apresentação, né? Então, perdão, gente, é só a primeira tela aqui que eu mostrei, então. Mostrei, mas não mostrei. Aqui eu estava falando do material PX, né, que a gente fez a apresentação para o pessoal de Cascavel. O vídeo está aqui nesse slide, depois eu compartilho com o Ronan o link dessa apresentação, se você quiser compartilhar com o pessoal aí no YouTube. A palestra que a gente fez foi sobre os desafios e oportunidades de exportação de serviço e o nosso trabalho aqui de ajudar as empresas a crescer. Bom, aí passei aqui alguns clientes, tá? Rapidinho, vou passar agora para não tomar muito tempo. E aqui um material sobre o nosso trabalho. Mas isso eu vou passar rápido também para chegar aqui direto sobre o quantas regras você precisa saber para exportar serviços para outros países. Então, essencialmente, uma regra de que o programa PX, né, como disse a professora, é um recurso público, então ele é de todos nós, que é disponibilizado para as empresas através da PEX, com parceria com entidades como a universidade aí, que a professora comentou para a gente, da região oeste aí do Paraná. O programa coloca à nossa disposição esses técnicos para virem até as nossas empresas e implementarem uma metodologia para nos preparar, nos qualificar para a exportação. Então, eu fortemente recomendo aos empresários que façam adesão ao programa e entendam como funciona essa sistemática de exportação, tanto de mercadoria quanto de serviços. E aqui eu vou contar uma história rápida sobre serviços, né? Uma dupla aí de empreendedores que resolveu conquistar mundo afora aí outros mercados. Então vocês conhecem aí, pelo menos quem é mais ou menos da minha época, conhece o Pink e o Cérebro, e a gente brinca aí que os 2 empreendedores, Pink e Cérebro, fizeram um plano de expandir a sua atuação para outros mercados e eles fazem todos os dias, né, a mesma coisa, tentam conquistar o mundo. Agora está aparecendo, né, professora? Agora vocês estão visualizando, né, a apresentação. Sim. Então, o Pink e o Cérebro fizeram um plano de conquistar, de vender software para a América Latina, América do Norte e Europa. E os 2 eram grandes vendedores, mas tinha algumas coisas que eles não sabiam. E o que eles não sabiam? Eles conheciam de vender, porque normalmente a gente começa vendendo aqui no mercado interno, a gente faz um plano de vendas, a gente organiza um processo comercial, ou como as empresas um pouco mais modernas chamam, um pipeline de vendas. Então, a gente estabelece lá uma proposta, uma fase de negociação, um contrato, e depois parte para faturamento. Então, os nossos amigos planejaram aí o International Sales Pipeline. E aí começaram a fazer contatos com amigos, clientes que têm filiais em outros países, e aí começaram a surgir oportunidades. Só que, de repente, eles começam a mandar proposta para os seus potenciais clientes, evoluindo as negociações, e agora começam a se empolgar e acham que já estão prontos para dominar o mundo. E, de repente, vem o mundo e dá na cabeça dos nossos amigos empreendedores, porque, sim, é possível conquistar outros mercados, mas é importante ter um bom nível de preparação. Então, existem desafios na fase de venda, na fase de negociação, de contrato e de faturamento. Eu vou passar aqui muito rapidamente por alguns desses desafios. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber antes de fazer uma proposta para outro país
é preparar a pessoa que vai formular essa proposta sobre meios de pagamento, como é que ela vai fazer o dinheiro chegar aqui, quais países têm acordo com o Brasil para evitar a bitributação, como funciona a Receita Federal brasileira e o equivalente em outro país sobre exportação de serviço, quais são os documentos exigidos, qual é a característica de cada país, como é que eu monto o preço do meu serviço, porque é diferente eu vender serviço de Cascavel para Palotina do que eu vender de Palotina para qualquer outro país do mundo. Nós sabemos que aqui no Brasil nós temos uma situação em que os municípios às vezes chegam a tributar mais de uma vez o ISS, né? E aí você tem que fazer um cadastro no outro município. Com outros países é mais ou menos a mesma coisa. Eu preciso ter alguns documentos, eu preciso ter algum preparo para que eu não seja tributado nos dois países. E aí tem documentos, eu tenho que considerar isso no meu preço. Eu tenho que dar suporte para o meu vendedor, eu tenho que dar suporte para as dúvidas do meu cliente, que vai querer saber como é que funciona esse negócio de comprar de uma empresa do Brasil, né? Na negociação é importante saber até que ponto eu tenho margem para dar desconto sem comprometer a minha rentabilidade. Entender o impacto do tributo, ficar por conta de um e de outro. O cliente pergunta, posso deixar o imposto por tua conta? Quanto vai custar deixar o imposto por nossa conta, né? Então, tem algumas contas aí para serem feitas. Na fase de contrato, os clientes costumam ficar alguns meses, a gente vê contratos, às vezes, 6 meses girando, discutindo cláusulas tributárias, e, às vezes, se você vai cobrar $1.000 um serviço por mês e levar 6 meses para assinar o contrato, são $6.000 que você deixou de colocar dentro do seu caixa porque ficou demorando para discutir um contrato. Então, precisa de muita ajuda para o time de vendas nesse momento. E aí chega a hora de faturar, que é a hora mais importante, mas mais importante que faturar é receber também, né? E as empresas têm dificuldades para fazer uma invoice com dados precisos, garantir que a invoice chegue no cliente, controlar o contas a receber internacional e a inadimplência, que é diferente de contas a pagar aqui no Brasil. Dificuldade com canais bancários, o sistema bancário, o sistema de câmbio internacional, ele é razoavelmente complexo, as empresas têm dificuldade com isso. Os clientes, às vezes, querem pagar em moeda local, e isso é perfeitamente compreensível, né, gente? Porque nós pagamos Netflix, pagamos Spotify aqui no Brasil em reais. A gente não quer ter que fazer uma remessa em dólares para a Netflix em outro país. Então, a Netflix vem aqui e nos dá uma excelente experiência de pagamento. E nós precisamos ir para outros mercados com essa consciência de que precisamos dar uma experiência Netflix de pagamento para os nossos clientes, porque é tão fácil pagar Netflix no Brasil que a gente nem percebe quando eles duplicam o valor da mensalidade, porque está lá debitando do nosso cartão e a gente nem se dá conta. Então, a gente tem que criar facilidade para trazer o dinheiro dos clientes do país dele para o nosso. E aí surgem situações muito atípicas, como a da Argentina, por exemplo, está difícil agora receber de lá, e aí existem documentos que as empresas dos países podem exigir. Né? Se a empresa não está preparada para isso, isso impacta no caixa, isso atrasa pagamento de comissão, cria um probleminha ali entre o vendedor e o financeiro, né? Impacta nas metas da empresa e acaba todo mundo ficando meio insatisfeito. E aí, o que é a coisa mais óbvia da gente fazer? Não, eu vou estabelecer um meio de pagamento eletrônico. Eu vou pegar um Stripe, um PayPal, um desses gateways aí de pagamento já tão comuns. É a coisa mais óbvia, é o lugar mais comum. Eu entro num site, me cadastro, gero um link de pagamento, mando para o meu cliente de outro país, ele me paga e está tudo certo. Realmente está tudo certo, é muito fácil, tem vários sites aí de pagamento. O problema são as taxas de intermediação. Então, a gente tem que colocar isso no nosso preço e saber calcular, porque essas taxas chegam a 6% de intermediação, mais 5% a 8% de spread. Eu vou mostrar uma continha para vocês aqui. A gente tem a possibilidade do contrato de câmbio, para quem vai ter um ticket um pouco maior, né? Normalmente, acima de $1.000 já vale a pena fazer um contrato de câmbio. Então, tem taxas aí de contrato de câmbio que variam de $15 a $50 e o spread varia de 1% a 3%. Você pode usar criptomoedas, que o spread pode ser bem inferior a 1%, mas normalmente varia de 1% a 2%. Você pode ter gateways locais para coleta de recebimento, né? Usar parceiros locais que vão coletar o dinheiro do cliente e depois remeter para você, mas também tem uns 5% de intermediação. Você pode ter parceiros locais que vão faturar para você e fazer recebimento e pagamento também naquele país, se você vai ter um funcionário, um vendedor, um representante, por exemplo, um escritório, e também custa aí cerca de 5%. Você pode ter filiais, unidades suas no país do cliente, no momento em que você tem um desenvolvimento maior naquele mercado,
E aí, claro, você vai ter o custo de abertura e manutenção da empresa e mais funcionários ou terceiros, representantes locais, né? Nós mesmos da WTM já começamos o nosso processo de criar filiais no exterior, já abrimos Peru, México, estamos estudando agora Chile, Espanha e alguns outros mercados por conta dos nossos clientes, né? A gente está indo junto com eles, né? E aí tem até a possibilidade, quem quiser saber mais disso, ali tem um linkzinho no WhatsApp para quem baixar esse material. Aqui eu vou dar o exemplo de uma empresa aqui de Santa Catarina. Só para Oi, avisar, já passaram 15 minutos? show, Ronan. Estou terminando aqui já. Tem mais acho que 2 slides, já finalizamos. Obrigado, tá? Então, aqui só para dar um exemplo, gente, de uma empresa aqui de Santa Catarina que exportou 16 mil dólares, tá? E aí, no dia dela fazer o recebimento, né, converter esses dólares para reais, ela recebeu 72 mil reais. Ah, um valor bacana e tal, recebeu R$ 4,52 por dólar. Só que nesse dia, o dólar do Banco Central, por exemplo, estava 4,94. Então, essa empresa deixou no meio do caminho um spread de 41 centavos de real por dólar, 8% de spread. Então, foram R$ 6.600 de spread total em 16 mil dólares. É bastante dinheiro. Tenho certeza que esses 6 mil reais na mão desse pequeno exportador faria bastante diferença. Então, são só alertas que a gente faz, porque o que a gente mais vê hoje no mercado são fintechs. Aliás, a gente é uma fintech, a gente apoia fintechs, temos clientes fintechs, mas só tem tanta fintech porque todo mundo quer processar pagamento e todo mundo que processa pagamento quer morder um pedacinho. É importante o empreendedor estar atento que esse pedacinho, às vezes, pode não ser um pedacinho tão pequeno e pode impactar no custo, na receita, no resultado dele. Então, o sonho do Pink e o cérebro de dominar o mundo fez eles passarem muito trabalho, perderem muito tempo usando aquele objeto de descobrir novos caminhos, né, chamado canela. Então, muitos empreendedores crescem na canelada, sem preparo, sem um planejamento, né? Então, os nossos amigos Pink Cérebro aqui na nossa brincadeira descobriram o apoio aí do PX e quando descobriram o PX, a história deles mudou de maneira consistente, porque eles passaram a ter um apoio de pessoas, de profissionais aí técnicos preparados para irem até a sua empresa, fazerem um plano de exportação, entenderem o negócio, o produto, o serviço e apoiarem, pegar a empresa pela mão para ajudar ela a caminhar até os seus clientes no exterior. E aí o empreendedor pode focar naquilo que é o serviço, o produto que ele vai produzir ou vai vender, vai prestar, e deixa esse trabalho de preparação, planejamento para pessoas aí que são conhecedoras do assunto e com base numa metodologia da nossa agência aí de exportação. Aí a professora já deixou aí os contatos do pessoal, né, do núcleo do PX aí de Cascavel. Eu também, Ronan, deixo os meus contatos aí, redes sociais, tem o site nosso, tem o LinkedIn, tem o WhatsApp, tá? Tem Instagram. Quem quiser adicionar um amigo aí na rede social, a gente está inteiramente à disposição. E aí, Ronan, agora acho que sobra um tempinho, né, para a gente bater um papo com a galera. Eu fico aí inteiramente à disposição. Quero voltar a ver vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo visualizar. Aqui. Vocês estão vendo a minha tela ainda, Ronan? Sim. Então eu vou deixar, só para deixar os contatos aqui. E aí eu vejo você. Ronan, se quiser abrir para o pessoal aí, perguntas, vamos lá. favor. Enquanto o pessoal prepara as perguntas, até a pessoa pode fazer a pergunta através aí só abrir o microfone e fazer a pergunta. Enquanto o pessoal prepara a pergunta, só vou dar um minuto ali pro Pedro Sela fazer um convite pro pessoal, divulgar um edital que está aberto, dar um recadinho, fazer um pouco diferente hoje, vamos dar um recado no meio um recado paroquial no meio da celebração e daí a gente enquanto isso o pessoal já prepara as perguntas aí. Pedro, você está no jeito aí? Bom dia, Ronan. Tô no jeito, sim. Posso compartilhar minha tela aqui só para rapidamente mostrar? Isso. Só um minutinho. Se alguém quiser ir pedindo a palavra no bate-papo também, para pergunta depois, já pode ir pedindo já. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Sim. Bom dia, pessoal. Eu sou o Pedro Sela, como o Renan me falou. Eu trabalho no PTI, Parque Tecnológico Itaipu, e vim aqui só dar uma reforçada no convite para vocês no nosso programa de inovação corporativa. Ele é por fases. A fase inicial foi cadastrar as demandas de empresas aqui da região, do Paraná, para pegar oportunidades de inovação para empreendedores poderem empreender. Então, essa fase foi de fevereiro a maio. Em maio veio a
o Covid, e a gente estendeu para a temática Covid também. A segunda fase desse edital agora é trazer empreendedores para resolver demandas ou apresentar soluções que eles tenham. E nessa fase agora da fase dos empreendedores, tem duas oportunidades. Uma é na fase de incubação, na fase de a empreendedor apresentar a sua ideia e a gente vai trabalhar essa ideia. Nessa fase nós vamos aportar esse ano e o ano que vem algo em torno de R$100 mil para cada ideia, transformar isso em projeto, né, e passando pelo fluxo do processo de incubação. Então, a oportunidade para pré são 60 vagas para já começar a trabalhar o fit entre solução, problema com o cliente. E aí já vai ter uma ajuda, né? A gente vai conceder um recurso para ele poder trabalhar e validar essa ideia. Passando para outra fase, nós vamos dar algo em torno de 33 mil para desenvolver uma POC, um MVP, implantar isso no cliente, que a gente já foi mapeado, e mais algo em torno de 60 mil em assessoria, consultorias e serviços da incubadora. E a segunda linha, até a que está mais próxima, a segunda linha é uma linha mais de aceleração. Para a gente é uma aceleração dupla. O nosso objetivo é ajudar na retomada econômica agora no momento de pós-pandemia. E essa retomada econômica a gente deseja acelerar a startup. Então, nós vamos dar até R$100 mil, de 60 a 100 mil reais, para desenvolver problemas ou mesmo ajudar as empresas a voltarem a poder trabalhar nesse novo normal. Então, tanto acelera a incubadora, a empresa, mas também acelera as empresas que estão sofrendo aqui de Foz do Iguaçu. Então, essa etapa é uma etapa mais curta, tem até o dia 12, que o objetivo é a gente já começar a agregar valor já no mês que vem. Tá? Então, digamos, a gente vai acelerar até R$100 mil em recurso, mais 60 mil em assessoria e consultoria no ano que vem. Então, são 160 mil para a fase de aceleração e algo em torno de R$100 mil para desenvolver a ideia e desenvolver uma solução para uma empresa. Nós temos empresas aqui de todos os setores. Nos 2 QR Codes tem um acesso tanto ao nosso edital como à inscrição da proposta. E conseguimos mapear e mapeamos ideias de agronegócio, soluções para cidades, turismo, energia e infraestruturas de seguranças críticas. Então, nós temos várias empresas da região, mas também multinacionais cadastradas como a Renault no nosso edital. Renan, deixei aqui rapidamente, como a gente combinado, e muito obrigado pela oportunidade e fico aqui à disposição também. Maravilha. Perfeito, Pedro. E quem sabe dá para fazer uma parceria com o PX aí. Vamos lá. Gabriela, você já estava com a pergunta engatilhada, já começa aí. Nós temos mais uns 20 minutos aí, Lisandro, de bate-papo. Então, acho que dá para fazer um bom bate-papo aí. Muito obrigada, Ronan. Lisandro, eu sou sua fã. Muito obrigada aí pela sua palavra. Foi bastante interessante mesmo. Sabe que outro dia a Mariana da AgroSmart esteve aqui e ela deu um show. Realmente, acho que bombou. Foi logo no começo que o Iguaçu Vale começou a fazer as reuniões remotas e foi realmente bastante interessante. Aí eu pedi para ela, eu sou tão bairrista que quando terminou a fala dela eu pensei, eu queria que essa menina fosse de Toledo, cara, porque ela realmente destruiu. Foi bastante interessante a fala dela. E aí, eu pedi para ela, falei, a AgroSmart está estourada, seguramente, muito em breve, vai se tornar unicórnio, não tem outro caminho, já tem aporte internacional já faz um tempo, realmente com mentalidade de internacionalização mesmo. Aí eu pedi para ela, Mariana, e aí, como é que foi a história da AgroSmart? Aí ela deu um conselho que eu achei, olha, ímpar. Ela falou o seguinte, nunca vá sozinho. Se você for para fora, for para os Estados Unidos, for para o Paraguai, encontre um parceiro, se desenvolva nesse sentido, nunca vá sozinho para o mercado. E aí, além da sua dica de conhecer o PX, eu queria saber o seguinte, qual que é o conselho, qual que é o teu mantra para internacionalização e se tem caso de sucesso que você atende aí de TI, de serviço. Seria isso, mais ou menos. Obrigada, Lisandro. Um abraço. Excelente, Gabriela. Obrigado pela pergunta. Eu vou começar pelo fim. Casos de sucesso. Sim, a gente tem casos de sucesso. Mesmo de empresas que começaram na canelada, para você ver como tem oportunidade, né? Como o mercado é grande, como dá para crescer.
mesmo sem ter feito todo um planejamento. Então, assim, se sem fazer planejamento dá para crescer e conquistar mercado, imagina se preparando, se planejando. Então, assim, eu não vou citar nomes para não expor a empresa, apesar de eu já ter visto os próprios founders da empresa falando isso em eventos públicos, tá? Mas tem uma empresa que a gente atende, que hoje já está em mais de 20 países, que ela começou assim, ó, desse jeito. Ela atendia aqui no Brasil, ela tinha um software, obviamente, para usar no celular, principalmente celular, e o software era só em português. Os caras não pensavam, não sonhavam em vender para outro país, nem passava pela cabeça. Aí, de repente, chegou um cliente muito grande, uma multinacional, e falou, cara, esse produto de vocês é bom. Vocês podem me atender ali na Argentina? Falaram, ih, ferrou. Como assim? Não, pá, a gente vai ter que traduzir o software. E aí correram pegar gente para fazer tradução do software. Aí eles descobriram que não é traduzir o software, é traduzir e localizar. Porque o espanhol da Argentina não é o mesmo do México, que não é o mesmo da Colômbia, não é o mesmo da Espanha, né? Existem questões muito regionais, como o nome diz. E é lindo ver o empreendedor contando essa história. Você fica, não, primeira história muito legal, mas segunda, para a gente ver que é possível, que tem mercado. Eu ontem estava conversando com 2 empreendedores, engenheiros, caras assim, realmente diferenciados, que estão com um baita negócio, um negócio de cerca de $500 milhão no Chile, e tem todas as dúvidas do mundo de como é que eu faturo, como é que eu contrato um funcionário, como é que eu vou pagar esse cara, será que eu vou expatriar um cara do Brasil, será que eu vou contratar um cara no Chile, como é que eu vou pagar esse salário. Então, assim, eu vou pegar a AgroSmart, é um ótimo, excelente, um maravilhoso case, né, de sucesso, mas aí eu vou copiar uma frase que é até óbvia, mas acho que vale a pena, porque vale muito para mim, vale muito para a gente aqui na WTM, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá acompanhado, né? Então, você vai com mais segurança, você vai com mais certeza. Então, é importante as empresas buscarem apoio de pessoas que conheçam. E aí eu não estou falando isso para, por exemplo, vender serviço de WTM, porque o PIX pode apoiar a empresa, pode fazer esse trabalho de base, e o investimento da pessoa, da empresa, é o tempo. Claro que o tempo hoje é dinheiro, ele é valiosíssimo, mas não há desembolso financeiro. O Brasil, nos anos em que o Brasil importa $80 bilhões ano de serviços, exporta 39, 40, a gente está sempre ali na metade, né, exportando metade do que importa. Então, o déficit de serviço brasileiro ele é crônico, porque parece que a gente não enxerga o mercado exterior, a gente não vê a oportunidade de vender lá fora, e sim, é possível. A gente não precisa ir do jeito que nós fomos. Eu, Lisandro, fui um mês inteiro para o Vale do Silício antes de empreender em outros países, uma semana em missão com a Startse, mais 3 semanas por conta própria, para aprender, para entender, para ver como é o modelo de negócio dos caras. E depois disso a gente já foi para o Peru, já foi para o México. Quando eu fui para o México, eu fui sozinho, passei trabalho, né? Tive um trabalho grande para abrir empresa, várias dificuldades, pagar cartório em moeda nacional, os caras não aceitavam cartão, pegar não sei quantos mil pesos mexicanos, tive que um amigo trazer dólar do Brasil, uma coisa assim absurda. Já no segundo país, que foi o Peru, eu levei comigo um parceiro, um profissional, que é do México, inclusive, que já tinha experiência, já trabalhou em Deloitte, já é contador, me ajudou a entrevistar contadores, entrevistar advogados. Foi um processo já, o segundo país já foi muito mais soft do que o primeiro, foi muito menos na canelada, né? Então, de repente, o empresário pode buscar, às vezes, um benchmark com um amigo, com um parceiro, com casos de sucesso, como o pessoal da AgroSmart, que você falou, mas e existem pessoas distribuindo esse conteúdo gratuito na internet. Outro dia, tinha 4 empreendedores aqui de Floripa falando de como eles fizeram para estabelecer parceiros no exterior, que é uma das formas mais inteligentes de você começar a vender, você buscar uma empresa, uma pessoa que já conheça aquele mercado. Você vai vender tecnologia para agro. Poxa, mas tem um cara que já domina o mercado de agro no México. Então, de repente, vai lá, faz uma parceria com esse cara, ele já vende 3, 4, 5 produtos, coloca o seu no portfólio, né? Aí você vai combinar metas com o cara, vai estabelecer regiões, etc.
Então, tem gente que já conhece, que já viveu, que já deu as primeiras caneladas compartilhando informação. E a gente está vivendo a era do compartilhamento, né? Eu sei que tem muita informação, muita live, muita reunião. A gente brinca aqui que eu tenho medo de acordar de madrugada, ir na cozinha e encontrar um link de reunião, né? De tanta reunião que a gente está vendo. Mas se a gente souber fazer uma curadoria, procurar conteúdo, tem muita gente compartilhando conteúdo de qualidade e ensinando. Mas nada substitui aquele contato. Você encontrou alguém, você encontrou uma empresa, uma pessoa do seu segmento, ou que conhece, que consegue te ajudar, pô, cola nesse cara, cola nessa pessoa, busca aí bons parceiros, de repente 1, 2 dicas vão te salvar muito dinheiro, muito tempo, muito gasto, perda tributária, muito dinheiro que vai ficar no meio do caminho, ou de repente você nem tem essa perda porque você nem tem um negócio. Às vezes uma dica vai te ajudar a entrar num mercado. Então, a dica que eu dou também é procure pessoas que sejam referências, que sejam autoridade no teu mercado, no que tu faz, cola nessa pessoa e tenta fazer com que ela te ajude a conquistar outros mercados. Ronan, volto para você. Não sei se tem mais alguém no chat aí para... Janice, quer fazer a pergunta? O que você colocou ali no chat? Às vezes, se quiser abrir e falar, fica até melhor. Alguma coisa... Ela fez ali, né? Deixa eu ver. Isso, vamos ver aí. Se tiver áudio aí, melhor. Se não, deixa eu ver. Eu tenho uma dúvida que ocorreu com uma empresa de TI que atendi e pode ser a dúvida de outros. No caso de pagamentos com cartão de crédito. Oi, Ronan, Elisandro, bom dia. Desculpa interromper. Imagina. Não? Eu estava aqui pelo celular, estava ruim de acessar o meu microfone. Melhor assim agora. Você perguntando, a gente fica mais à vontade. Tá ruim, mas vamos ver se vocês me escutam. Uma das empresas de TI, de serviços que eu atendo, né, teve essa dúvida, se a empresa de serviço dos cartão de crédito deles, que eles contrataram, iria se responsabilizar pelas questões de contrato de câmbio, entre outros trâmites, né, necessários, ou se eles teriam que ir em busca de uma outra agência, de um outro banco para estar realizando isso, né? E essa foi uma dúvida recorrente entre outras empresas. Então, gostaria que você pudesse dar uma dica aí, porque pode ser mais. Com certeza, Janice. Obrigado pela pergunta. Deixa eu só tirar uma dúvida contigo, antes de você tirar o microfone. Tu estás falando de uma empresa brasileira recebendo valores do exterior ou pagando valores para o exterior através do cartão? Na verdade, a dúvida deles era para ambos os casos, mas eles iriam receber nesse caso. Receber. Então, bom, a gente pode também tratar dos dois, porque nós temos... É difícil uma empresa que vá vender serviço para outro mercado também não contrate alguma coisa, uma Amazon, Microsoft, Google, também não tem algum pagamentozinho de alguma ferramentazinha, qualquer que seja, né? É praticamente, nem que seja o Zoom, né? Já é no cartão, já é importado, já é lá 15 dólares, 50 dólares, 100 dólares, né? Então, alguma coisa, ainda mais nessa época, a gente está pagando aí, e normalmente, né, Janice, no cartão de crédito. Certo? Então, excelente a sua pergunta. A gente está vendo uma explosão de meios de pagamento, de oportunidades, porque todo mundo quer meter a mão no dinheiro, todo mundo quer processar o pagamento. E não são só os grandes, Bradesco, Santander, Cielo, não, todo mundo. Tem fintech surgindo assim do meio do nada. Pum, você tá no meio da rua, salta uma fintech na tua frente, né? Pague isso, pique aquilo, pay, não sei o que lá, né? Só que é o seguinte, normalmente, as processadoras de cartão de crédito, principalmente cartão de crédito, elas são responsáveis, Janice, somente pelo recolhimento do IOF, ok? E aí, sim, nós temos diferenças de quando eu faturo para quando eu pago um serviço internacional. Aqui, obviamente, vou falar só de internacional, tá? Quando eu recebo valores do exterior via um cartão de crédito, né? O cartão não vai me tributar o ISS, nem o PIS e a COFINS, por exemplo, né? Quem tem que verificar isso é a empresa que está exportando. E, às vezes, vamos pensar no caso mais comum, às vezes a empresa é do Simples, certo? E ela vai faturar pelo cartão, vai receber no cartão de crédito, né? E o contador vai considerar aquilo como uma receita, beleza? Né? O cara faturou 10 mil dólares do exterior. E a alíquota dela de Simples, para minha conta ficar fácil, é 10%, né? Então, ela vai pagar, ela vai emitir uma nota no final do mês daqueles 10 mil dólares, claro, convertido para real. Só que aí, veja, existem questões legais que permitem que um exportador de serviço não pague ISS
e não pague o PIS e COFINS, se for uma exportação de serviço comprovada, com ingresso de divisas comprovado. E se é um exportador de serviço vendendo através do cartão de crédito internacional, o cliente está lá fora e pagou com cartão internacional, isso comprova legalmente o ingresso de divisas no país e dá a esse exportador o direito de zerar o PIS e a COFINS. E se o resultado é em outro país, também dá direito de zerar ISS. Só que como é que você zera PIS, COFINS e ISS de uma empresa que está numa alíquota única do Simples? Como é que faz? Sabe? Lá na alíquota do Simples, por trás dela, por mais que ela seja simples e seja uma alíquota única, ela é sim composta de vários tributos. Só que o contador precisa saber disso, gente. Então, nós temos, inclusive, um dos nossos principais clientes, não é nem o cliente final, é o contador do cliente, né? Porque o cliente se vale do contador. Só que o contador já tem muita coisa para saber de Brasil. Imagina ele saber de outros países, de tributação internacional. Não é a realidade da maioria, né? A maioria que a gente conhece são excelentes contadores, mas não tem essa expertise de tributação internacional. Então, a gente vai lá e orienta esse contador para dizer, olha, não, isso aqui é uma grana que veio do exterior, tu vai lá no 10% do Simples, 3% é PIS/COFINS. Tira isso, porque isso aqui não precisa recolher, porque o cara comprovou que o dinheiro veio de fora. Tira esse ISS, né? Então, Janice, respondendo a sua pergunta, não. O cara do banco, o operador do cartão, não entra nem perto desse mérito que eu estou te falando. E num pagamento de serviços é ainda pior. Porque, assim, na exportação de serviço, o que acontece é o exportador pagar mais tributos do que o necessário. Porque o cartão não tem nada a ver com isso. Ele vai lá, se ele emitir nota normal, ele vai pagar o tributo normal. Então, o cara está rasgando dinheiro, pagando um imposto que não precisaria. Beleza? Na importação de serviço, num CRM que ele paga no cartão de crédito, é o contrário. Esse empreendedor pode estar sonegando imposto. Por quê? Porque ao passar o cartão no site da Amazon, do Google internacional, fazendo pagamento em dólar ou em euro, o cartão só cobra o IOF. Mas aqui no Brasil a gente tem incidência de, além do IOF, IR, CID, PIS, COFINS e ISS sobre esse serviço importado. E como o cartão só cobra o IOF, todos os demais tributos, o contribuinte, a empresa que está importando aquele softwarezinho de $10, ela deveria entrar lá no DARF, lá no sisteminha Cicalc da Receita, e emitir as guias de DARF e pagar. E ninguém faz isso, nenhum operador de cartão faz isso. Ninguém não. Deixa eu corrigir aqui, não é o propósito, mas a WTM do Brasil faz isso, tá? Os cartões que nós entregamos para os nossos clientes, sempre que eles fazem um pagamento naquele cartão, um cartão bandeirado ali WTM, de Visa ou Master, o que passa num cartão que é processado por nós, nós calculamos esses tributos, recolhemos, declaramos, Ciscoser, fazemos tudo certinho para o empreendedor não ter esse risco. Mas, que a gente saiba, é o único no mercado que tem essa preocupação tributária, porque a maioria absoluta dos meios de pagamento só processa o pagamento, o dinheiro, mas não processa o tributo. O Renato... Elisandro, obrigada, viu? Faz toda a diferença, realmente. Tá bom, obrigado. Ronan, o Renato Silveira perguntou se para a TI a necessidade de registro de marca patente no exterior. Sim, Renato, marcas e patentes é um assunto bem interessante, também é um assunto que também é abordado no programa aí do PX, né? Mas é fundamental o registro de marca, porque assim como houve com os domínios de internet, lá no começo da internet, o cara ia lá e registrou o site da Fiat.com.br aqui no Brasil. Pô, aí a Fiat, para abrir o site aqui, teve que pagar, na época, uma grana para o cara comprar o domínio dele. Então, tem os aproveitadores de plantão, que ficam lá vendo marcas que estão começando a entrar, ou que nem entraram no mercado ainda, mas pode ser que um dia expanda para aquele mercado, né? O cara vai lá e faz o registro. Então, existem escritórios especializados. Alguns dos nossos clientes são escritórios especializados em marcas e patentes, desde pequenos escritórios até o maior de marcas e patentes da América Latina, cliente nosso, e eles fazem esse trabalho de registrar marca. E aí existem algumas regras importantes de saber, que existem países que são signatários de acordos internacionais. Se tu registrou a marca num daqueles países, tu automaticamente tem algumas garantias legais em outros países signatários do mesmo acordo, tá? Então, mas sim, é necessário e é muito importante cuidar do registro da marca, da tua patente nos mercados que tu vai trabalhar. Ronan, quiser abrir aí.
Oi, Gabriela. Aproveitar muito rapidamente, já que ninguém tá... O PX está monopolizando o trem aqui hoje, mas eu quero aproveitar a sua presença. Lisandro, o tema de estudo de mercado é uma entrega muito interessante que o PX dá para as empresas. A gente constrói juntos, né, esse plano de exportação e o estudo de mercado é um dos tópicos mais estratégicos para você ir para o mercado. O Siscomex hoje, eu não sei se tem em algum outro país que seja tão bom quanto o Siscomex. O site da Receita do Ministério da Economia é fantástico. Você tem informação hoje já disponível do mês passado, junho, já está disponível para produtos. Agora, o Siscoserve, questão de emissão de nota fiscal eletrônica, e eu acho isso maravilhoso porque os empresários, os empreendedores precisam tomar uma decisão pautada em dados. Mas e aí, como é que tomar uma decisão para direcionar o mercado quando não se tem informação ou quando a informação é velha? Como é que a gente estuda mercado para serviços? Boa pergunta. Deixa eu até aproveitar a oportunidade, então, Gabriela, para compartilhar aqui um convite para todos os presentes. Faltam 19 dias e 12 horas aqui para a realização do ENASERV, o Encontro Nacional de Serviços, tá? Vai ter uma pauta muito bacana, esse assunto vai ser abordado, vai ter vários painéis aqui, inclusive eu vou ter a oportunidade aqui às 14 horas, dia 28, de fazer um painel parecido com o que a gente está falando aqui, só com um pouco mais de dados, né? E de tempo para a gente poder apresentar. E aí, depois de mim, vai falar o Renato Agostinho da Silva, tá? Que é o subsecretário das Operações de Comércio Exterior da CSEX, né? Nossa querida e famosa CSEX. Vai ter o presidente, inclusive o nosso querido presidente da Apex também, vai fazer um pronunciamento especial. Então, eu super convido todo mundo a se inscrever. Está aqui o site enaserv.com.br. Depois eu digito aí no site, ou alguém da nossa equipe digita, né? Copia e cola aí para vocês. Eu super recomendo, reforço o convite, mas já respondo a tua pergunta, tá, Gabriela? Então, assim, primeiro, Siscomex, agora portal único, single window, janela única, pensa assim, o Siscomex no Brasil já é um adulto de 28 anos na Expo e de 20 e poucos anos na Impo, ok? O Siscoserve é uma criança de 7, 8 anos. Uma ótima forma, eu acredito, de explicar a maturidade que nós temos em, primeiro, coletar, medir estatísticas oficiais de serviços para depois tratar e distribuir. Por que eu estou falando isso, Gabriel? Porque eu não quero ser injusto com o pessoal de uma secretaria que nem existe mais, a Secretaria de Comércio e Serviços, infelizmente, nessa reformulação, eu acho ótimo as medidas todas do Ministério da Economia, mas eu tinha uma paixão muito minha pelo MIDIC, né, pelo nosso querido Ministério do Desenvolvimento do Comércio, e se pudesse votar para esse como MIDIC, né? Mas tem a CSEX, né? Tem o pessoal lá de comércio, continua existindo, a equipe técnica é a mesma, só que mesmo quando a gente tinha a Secretaria de Comércio e Serviços, Gabriela, o que eu ouvi de alguns técnicos foi, Lisandro, para produzir estatística de Siscomex tem uma área, tem umas 100 pessoas. Para produzir estatística de Siscoserve tem a minha equipe, era uma pessoa. Mas veja, o Siscoserve agora ele foi realocado, ele está dentro da CSEX, então já houve essa integração, entende? O pessoal da CSEX está começando até a ter mais maturidade em entender essa estatística, esses dados, tá? E aqui um spoiler, que não é bem um spoiler, porque já foi falado pelo Renato Agostinho no ENASERV do ano passado. Até está aqui o convite na ENASERV 2020. No ENASERV do ano passado, Gabriela, a autoridade aí de comércio exterior avisou que o Siscoserve ele vai ser integrado dentro da nota fiscal eletrônica de serviços. Então, isso vai reduzir custo para o governo, vai reduzir custo para as empresas, vai ficar mais fácil declarar o Siscoserve. Você fez a nota, você automaticamente já declarou. Claro que na nota vai ter aqueles campinhos lá, NIF, NBS, alguns campinhos próprios do Siscoserve, então vai ter mais 4 ou 5 informações para preencher na nota, mas vai ficar muito mais simples para o empreendedor e vai ficar muito mais confiável a estatística, né, Gabriela? Porque hoje eu tenho a estatística aqui oficial e eu sei que mais da metade das empresas que deveria declarar para o governo não declara. Então, mesmo que tivesse uma produção de ontem da estatística, do mês passado, ela ainda não estaria completa, porque se eu e você planejarmos alguma coisa para o exterior com base nessa estatística, a gente vai errar o nosso planejamento, porque ela ainda não é completa. Agora,
porque as empresas têm uma boa desculpa para dizer, poxa, mas eu não sei fazer o Scoserve, é um site lá separado. Acho que ninguém vai ter desculpa para dizer, eu não sei fazer uma nota fiscal. Eu não sabia que eu tinha que fazer nota fiscal. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Então, por conta disso também, o governo está migrando o Scoserve para dentro da nota. Isso vai facilitar muito para todos nós e vai nos dar uma estatística tanto mais confiável quanto mais célere. Porque no mês seguinte nós vamos ter a estatística de quanto foi emitido de nota no mês passado para qualquer país diferente de Brasil. Aquele famoso país EX que a galera põe na nota, né? Exterior, eu só espero que a gente tenha, claro, a estatística pormenorizada por país, tá bom? Espero ter respondido. Acho que a gente já estourou o prazo do Ronan aí, né, Ronan? Maravilha, Lisandro. Já passamos indo das 9 horas, né? O papo tá bom, na verdade. Poderia ficar amanhã inteira aí, mas a gente tenta manter o horário aí, até porque o pessoal começa a passar das 9, o pessoal já começa a ficar cheio de atividades aí e já começa a se considerar aí nos negócios. Tu me permite só responder uma pergunta aqui, Ronan? Que surgiu tem do uma pergunta do Francisco. Perdão. Se importa, Ronan? É rápido, Sim. pode ser? Vai lá. Francisco, existe grande diferença? Olha, deveria existir. Eu posso dizer que essa resposta é depende. Depende do quanto a gente conhece a diferença entre exportar para os Estados Unidos e para a União Europeia, tá? Falando aqui ainda de serviços, existe uma gigantesca diferença. Porque Estados Unidos não tem acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação, ainda. Pelo que a gente sabe, já está sendo costurado esse acordo, agora que o Bolsonaro e o Trump são amiguinhos, né? Eles estão aí costurando bastante coisa. Mas, assim, Estados Unidos não tem esse acordo. E vários países da União Europeia, França, Itália, Espanha, Portugal, Áustria, Finlândia, vários países têm acordo com o Brasil. E você saber que esse acordo existe e aplicar esse acordo pode ou fazer você ter 10 a 15% a mais de margem de lucro, ou 10 a 15% a menos de preço e, portanto, de competitividade. Então, tem, sim, muita diferença. E é importante saber como é que funciona a exportação, o negócio, para cada um desses países, tá? Desculpa, Ronan, acho que agora... Imagina. Foi. Pessoal, então eu agradeço muito, Lisandro, Piedade, pessoal do PX, agradeço muito a presença de vocês aí, por ter compartilhado conosco mais esse conhecimento. Assim que possível, acho que imagino entre hoje e amanhã, já colocamos no nosso canal do YouTube a gravação, caso alguém queira rever, compartilhar também com os amigos aí o conhecimento. E, Lisandro, pode me passar na sequência também o link da apresentação, contatos, que daí eu já coloco lá no canal do YouTube também na descrição. Show. Tá joia? Mais alguma palavrinha aí para fechar? Eu só queria agradecer, então, a professora Piedade, ao Gilney, a Gabriela, a José Ronan pela organização, pelo convite, e a gente fica inteiramente à disposição do Iguaçu Vale e parabenizar pela iniciativa, porque nós precisamos de muitas iniciativas como essa, Brasil afora, para começar a criar esses ecossistemas que se retroalimentam e que propiciam criatividade, inovação, expansão, crescimento das nossas empresas, cara. Parabéns pela iniciativa e conta com a gente sempre, tá? Maravilha, pode contar conosco também, espera de muitos negócios. Piedade? Eu só gostaria de agradecer mais uma vez aí o Iguaçu Vale pela oportunidade de estar publicizando o PX e agradecer o Lisandro por essa parceria aí. As suas informações, o conhecimento que você tem é muito importante para nós, né? Para que os nossos técnicos possam ajudar aí os empresários. E os empresários aí que assistiram, que tiverem interesse de se qualificar e qualificar a empresa para exportação, a gente está totalmente à disposição. Obrigada. Tá joia, pessoal, muito obrigado. Até quinta-feira que vem, onde a gente vai ter um dos fundadores do Buscapé conosco aqui. Obrigado. Show de bola.